o sol de Paraty, no Rio de Janeiro, é diferente. Não é apenas calor, é uma pressão dourada que pesa sobre a pele, misturando-se com o cheiro a sal, a maresia e a terra molhada dos fundos das casas coloniais. Este ano, com 55 anos, eu, Antônia Silva Costa, sentia esse sol de uma forma nova. A maioria das mulheres da minha idade já tinha abandonado a vaidade, trocando os biquínis por batas largas de algodão e os saltos por havaianas velhas. Elas lamentavam as dores, a pressão alta e as rugas com uma resignação que nunca entendi. Eu, no entanto, nunca cedi. O meu corpo não é o de uma jovem, mas é um corpo que foi amado, cuidado e que ainda se recusa a ser esquecido. Naquela tarde, enquanto regava as bromélias no meu jardim, usava um vestido de lastex justo, de um azul petróleo profundo, que abraçava a cintura e descia até um palmo acima do joelho. Nos pés, as minhas sandálias de couro trançado, com um pequeno salto Annabella, o meu fetiche silencioso. Elas não só me davam altura, mas o barulho discreto que faziam no chão de tijolo era como uma melodia que só eu entendia. E, claro, o perfume. Uma fragrância eau de parfum rara, com notas de sândalo e flor de laranjeira, que não gritava, mas sim sussurrava. Era o meu rasto, a minha memória em forma de névoa, a prova de que eu não era apenas a mãe da Maria Eduarda ou a vizinha simpática do centro histórico. Era o meu genro, Lucas Menezes, que parecia notar mais. Ele é um bom rapaz, o Lucas. 30 e poucos anos, jornalista de investigação. A Maria Eduarda, minha filha, é uma advogada brilhante, mas ultimamente vive imersa no mundo corporativo de São Paulo, o seu laptop e as suas aulas de pilates. Lucas, por outro lado, procura os meus conselhos sobre os seus artigos, escuta as minhas histórias sobre a velha Paraty com um genuíno brilho nos olhos e ri-se das minhas piadas como se fossem a coisa mais engraçada que já ouviu. É um riso que me aquece, que me faz sentir relevante de uma forma que o tédio do meu casamento falido há muito tinha apagado. Eu sabia que estava só há 12 anos. Disse a Duda que estava farta da chatice masculina, mas a verdade é que sentia falta do olhar. Aquele olhar que não te vê como uma lista de afazeres domésticos, mas como um convite. Nessa noite, sentados na varanda da nossa casa de veraneio, era quase palpável. A Duda estava lá, de leggings e t-shirt, absorta no ecrã do telemóvel, trocando mensagens com a sua equipa. O ventilador de teto girava preguiçosamente, e o ar da noite cheirava a jasmim. Eu servi o café e a broa de milho. Lucas estava vestido com uma t-shirt simples e calções de ganga, mas o que me prendeu o olhar foi a forma como ele usava os seus chinelos de couro, gastos, mas limpos, como se a sola tivesse memorizado o formato exato dos seus pés. Um detalhe pequeno, infantil, que de alguma forma me fez sentir um calor inesperado. Mãe, a senhora tem certeza que não se importa de ficar sozinha conosco aqui, longe de São Paulo? Perguntou Duda, sem desviar o olhar do telemóvel. Eu sorri, olhando para Lucas que me observava atentamente enquanto bebia o café. Minha querida, Paraty é a minha paz. E além disso, eu fiz uma pausa, colocando a chávena com cuidado no pires de porcelana, eu gosto da companhia. Principalmente quando um de vocês me dá atenção, o que, ultimamente, não é o teu caso. O meu tom era suave, mas o recado era claro. Lucas riu-se, um som baixo e rouco. E nesse momento, por um instante que durou uma eternidade, os nossos olhares encontrarão-se. Não foi um olhar de genro para a sogra. Foi um olhar de cúmplice. A cumplicidade que nasce quando duas pessoas partilham a mesma piada silenciosa, a mesma crítica não dita à rotina ou à distância emocional. Naquele olhar, havia algo mais, um questionamento, um desafio. Ele estava a ver não a mãe da sua esposa, mas a mulher madura, com a sua graça lenta e a sua confiança silenciosa, que sabia exatamente o valor de um silêncio partilhado. Ele desviou o olhar primeiro, ruborizado como um adolescente. Voltou a tomar o café, a sua mão a segurar a chávena de forma surpreendentemente forte. E eu percebi, a mina terrestre que eu tinha plantado, há meses, com os meus vestidos apertados, o meu perfume exótico e as minhas sandálias Annabella, estava a começar a fazer tic-tac. Lucas,
amanhã o senhor tem de experimentar o pão de queijo da De Glória. É o melhor de toda a Costa Verde. Eu disse, com uma voz perfeitamente neutra, mas o meu sorriso era um pequeno segredo que só nós dois partilhávamos. A Duda nem levantou os olhos do ecrã. As semanas seguintes em Paraty tornaram-se um jogo silencioso de xadrez, onde cada movimento era calculado sob o olhar desatento da minha filha. Maria Eduarda estava fisicamente presente, mas mentalmente ausente, sempre com os fones de ouvido e o seu mantra de equilíbrio entre vida profissional e pessoal que, na prática, significava zero atenção a mim ou a Lucas. E era isso que nos unia, o vácuo deixado pela Duda. Eu, por natureza, sou uma mulher que adora ser vista, e Lucas, um homem que aprecia os detalhes. Ele começou a procurar-me, ou talvez eu criava os cenários. Às vezes, sentávamos-nos na varanda com vista para o pequeno jardim, eu lendo um romance de Érico Veríssimo e ele a folhear um jornal. Eu usava um dos meus chemises de seda, que, por ser verão, dispensavam qualquer soltim, permitindo que a luz da tarde desenhasse as minhas formas de uma maneira que eu sabia ser impossível de ignorar. O meu novo fetiche era a minha gargantilha de prata. Era uma peça fina, mas que se encaixava perfeitamente na base do meu pescoço, enfatizando a curva. Eu tinha notado que o Lucas tinha um fascínio discreto por essa área, o pescoço e a nuca. Quando eu o sentia olhar, inclinava a cabeça ligeiramente, como se estivesse a procurar a sombra, e sorria. Ele devolvia o sorriso, envergonhado, e voltava rapidamente para as notícias sobre Brasília, mas o pequeno tremor na sua mão ao virar a página não me enganava. O momento mais intenso da semana ocorreu num sábado à tarde. Lucas estava a tentar arranjar um estoure de madeira que emperrava na sala. A Duda estava na praia, numa sessão de stand-up paddle com as amigas, convencida de que precisava de desintoxicar-se. Eu estava na cozinha, a preparar bolinhos de chuva. O cheiro a canela e a óleo quente preenchia o ar, um aroma reconfortante que contrastava com a tensão crescente entre nós. Genro, tem cuidado para não cair. Quer que eu segure a escada? Perguntei, com uma voz doce. Ele desceu. Estava apenas de calções de banho, o corpo atlético e suado do esforço. A pele bronzeada, e o cabelo, desalinhado, dava-lhe um ar selvagem, desfeito. Ele não parecia um jornalista sério, mas sim um jovem surfista do Rio de Janeiro. Não precisa, Antônia. Já está quase, ele respondeu, voltando a subir, a camisa pendurada na cintura. Subitamente, um parafuso escapou-lhe da mão, caindo no chão de tábuas de madeira. Ele tentou apanhá-lo desajeitadamente e acabou por perder o equilíbrio da escada por um segundo. Num reflexo, soltei o pires que segurava e agarrei-lhe o braço. As nossas peles tocaram. O suor quente dele contra o meu antebraço, o músculo tenso por baixo. Durou apenas um instante, mas nesse toque senti a sua força, e soube que ele também sentiu o meu arrepio. A minha mão, delicada, mas firme, segurava-o. Ele olhou para mim. Os seus olhos castanhos eram grandes, assustados e, ao mesmo tempo, cheios de uma curiosidade proibida. Ele estava tão perto que conseguia sentir a respiração acelerada dele. Conseguia ver as pequenas gotas de água que escorriam da sua testa. Obrigado. Quase caí, ele murmurou, a voz um pouco mais rouca do que o normal. Quase. Mas eu estava aqui. Eu não disse mais nada, apenas o soltei devagar, voltando para a cozinha como se nada tivesse acontecido, mas o meu coração batia como o ritmo de um samba acelerado. Limpei a mão no avental e voltei a fritar os bolinhos. Eu sabia que não tinha sido um acidente completo. Havia uma parte de mim que queria que ele perdesse o equilíbrio. E, no silêncio que se seguiu, ouvi-o respirar fundo algumas vezes antes de voltar a subir na escada. O silêncio na casa era denso, carregado de eletricidade. Naquela noite, depois de um jantar a três onde a Duda só falava sobre uma nova fusão empresarial, Lucas e eu partilhamos um último olhar antes de irmos para os nossos quartos. Era um olhar longo, cheio de significado. Não era uma desculpa, nem uma provocação. Era a constatação de que o gelo tinha sido quebrado.
Fechei a porta do meu quarto e tirei o chemise de seda, que estava úmido. Olhei para o meu reflexo no espelho e sorri. Eu não era a madrasta malvada dos contos de fadas, mas a mulher que via o que a sua filha não via. E o meu genro, o Lucas, estava a cair. Não da escada, mas na armadilha que eu tinha montado com a minha maturidade silenciosa e o cheiro a canela. O jogo tinha começado. O silêncio na casa de Paraty tornou-se o nosso cúmplice mais fiel. A Duda, mergulhada nas suas lives sobre produtividade e mindfulness, não notava a temperatura subir entre mim e Lucas. Era como se o ar tropical estivesse infestado de eletricidade estática, esperando apenas o momento certo para um relâmpago. O meu novo campo de batalha era a cozinha. Eu usava a desculpa de ter calor para vestir os meus shorts de linho brancos, curtos o suficiente para mostrar a curva das coxas, e uma camisa de seda leve que ficava ligeiramente desabotoada. O meu must-have daquele verão era o meu anel de turquesa no dedo anelar. Ele não tinha significado de casamento, mas eu girava-o lentamente quando falava com Lucas. Era um gesto pequeno, uma coquetelaria de sedução que ele observava com uma intensidade que me fazia sorrir por dentro. Era o meu fetiche da distração, forçá-lo a focar-se num detalhe, enquanto o resto do meu corpo lhe dizia outra coisa. Uma noite, a Duda tinha ido a São Paulo para uma reunião de emergência, deixando-nos sozinhos. Foi a oportunidade que eu temia e desejava. O calor era insuportável. Eu estava na sala de estar a ver um filme antigo português, A Canção de Lisboa, com a luz baixa. De repente, ouvi um barulho na cozinha. Lucas entrou, vestido apenas com um par de calções de algodão cinzentos. O peito nu, coberto por uma fina camada de suor. Não parecia um homem que estava à minha espera, parecia um homem que não conseguia dormir. O ar-condicionado avariou de novo. A Duda devia ligar para o técnico de Ubatuba, ele disse, com uma voz baixa e frustrada. Senta-te, Lucas. Vais acabar por dar cabo dos nervos. O calor aqui é assim. Só se aguenta com paciência, e talvez um copo de água gelada. Eu sorri, convidando-o para o sofá onde eu estava, deixando um espaço que era demasiado íntimo. Ele sentou-se. O cheiro dele, a suor limpo e sal, misturou-se com o meu perfume de sândalo. Ele respirava fundo, e eu conseguia ver o movimento dos seus músculos abdominais. No ecrã, o filme mostrava uma cena de beijo apaixonado, os atores entregues à emoção do momento. Ficamos em silêncio por um longo tempo, os nossos joelhos quase a tocar. Sabe, Antônia, ele começou, olhando para o ecrã, mas a falar comigo, a Maria Eduarda está muito focada no trabalho. Eu entendo, claro. É importante para ela. Mas, às vezes sinto que somos estranhos em casa. O seu tom não era de queixa, mas de uma profunda solidão. Isso tocou-me. Eu girei o meu anel de turquesa, olhando-o de lado. Eu sei, Lucas. A Duda é muito parecida com o pai nesse aspecto. Mente brilhante, mas o coração vive numa caixa forte. As mulheres da nossa idade, quando se sentem sozinhas, pensam muito no que podia ter sido. E o que a senhora queria que tivesse sido, Antônia? Ele perguntou, virando-se para mim. O seu olhar era direto, procurando a verdade para lá das palavras. Eu levantei a mão lentamente, não para o tocar, mas para mover uma mecha de cabelo que caíra sobre a minha testa. Foi um movimento lento, ponderado. Deixei a minha mão pairar no ar por um momento, antes de pousá-la de novo no sofá, mas desta vez, a ponta dos meus dedos roçou seu joelho. A pele dele era quente, quase a arder. Nenhum de nós se moveu. O toque era leve, mas a sua respiração parou. Eu queria ter tido alguém que me olhasse como o Senhor está a olhar para mim agora, Lucas. Não como a mãe, não como a amiga. Mas como uma mulher. Não houve confissão de amor, nem promessa de infidelidade. Foi apenas uma confissão de solidão mútua. Ele engoliu em seco. O filme na televisão continuava a cena de beijo. Os seus olhos fixaram-se nos meus lábios por um breve e perigoso instante. Eu
Antônia, a Duda, ele começou, a voz trêmula, mas não conseguiu terminar a frase. A Duda está bem. E nós, estamos a falar. Eu completei, o meu sorriso a transformar-se numa meia-lua sedutora. O calor é uma coisa perigosa, genro. Faz-nos dizer coisas que, de outra forma, ficariam escondidas. Ele levantou-se abruptamente, o seu movimento rápido a quebrar a magia. Eu vou beber a água. E, acho que vou tentar dormir. Tenha uma boa noite, Antônia. E igualmente, Lucas. Ele saiu da sala. Eu fiquei sentada, a mão ainda a arder onde ele tinha estado. O meu coração batia furiosamente contra as costelas. Eu sabia que tinha ido longe demais, que aquele toque no joelho era a primeira linha na areia que nenhum de nós seria capaz de apagar. A confissão de que éramos duas almas presas na mesma rotina, e que a diferença de idade se tinha desvanecido na ardente noite de Paraty. A minha respiração estava ofegante. Olhei para o anel de turquesa no meu dedo. A Duda voltaria amanhã. O que eu faria até lá? O jogo de xadrez estava a transformar-se numa corrida, e as regras tinham acabado de ser atiradas pela janela. A volta de Maria Eduarda foi um regresso à normalidade superficial, mas a rotina era agora uma casca fina que escondia um mar de brasa. Eu e Lucas éramos mestres em fingimento, atores principais numa novela familiar sem público. Falávamos de tomateiros e da qualidade da cachaça local, enquanto os nossos olhos trocavam mensagens codificadas que apenas nós decifrávamos. Mas a tensão acumulada precisava de um escape. Eu comecei a testar os limites, a dar-lhe pequenos presentes de tentação, sob o pretexto da convivência. Afinal, estávamos numa casa de praia no Brasil, e a modéstia não era obrigatória. O meu novo fetiche era o lenço de seda. Eu usava-o como um cinto finíssimo sobre os shorts de ganga, ou como uma fita no cabelo. A minha preferência, no entanto, era usá-lo enrolado na tornozeleira, justo o suficiente para criar uma linha definida sobre o meu tornozelo elegante. Sabia que ele notava. Era um detalhe discreto, mas que chamava a atenção para a curva da minha perna. O clímax veio na quinta-feira. A Duda estava no clube de iates de Paraty, a organizar um evento de caridade com as suas amigas da advocacia. Estávamos sós em casa. Eu estava na cozinha, a fazer compota de goiaba, quando Lucas apareceu, frustrado. Antônia, preciso de um alicate que emprestei à Duda, mas ela escondeu-o no alto do armário, naquela caixa de primeiros socorros. Consegue alcançá-la? Eu sorri por dentro. O armário alto. O armário era um dos mais antigos da casa, com portas de madeira escura. Era perfeito. Ah, genro! Sabe que as minhas costas não me permitem fazer acrobacias. Mas a caixa está ali, certo? Eu apontei para o compartimento no topo, fingindo um pequeno suspiro de cansaço. Lucas não hesitou. Não se preocupe, eu subo. Ele pegou numa pequena escada de metal, daquelas que se usam na despensa, e começou a subir. Eu continuei o meu trabalho com a compota, mas parei de mexer. Ele estava de t-shirt e calções, mas, quando se inclinou para procurar a caixa no alto, a t-shirt subiu ligeiramente, expondo uma fina linha de pele morena, e o tecido dos calções esticou-se de forma reveladora nas coxas. Eu estava a apenas 1 metro de distância. O meu lenço de seda estava amarrado na minha perna. O aroma de goiaba misturava-se com o meu perfume. Está difícil, Lucas? Perguntei, aproximando-me um passo, de modo a que ficasse logo abaixo dele, a cabeça ligeiramente inclinada. Quase. A caixa está mesmo no fundo, ele disse, concentrado. Enquanto ele estendia o braço, eu aproveitei o instante. Inclinei-me ligeiramente, fingindo procurar uma colher na gaveta, deixei o meu ombro roçar a sua coxa. Não foi um toque, foi uma carícia acidental. A minha pele quente, macia, contra o músculo dele, rígido pelo esforço. Ele parou. Congelou no lugar. O silêncio era tão intenso que se podia ouvir o chiado da compota arrefecer no fogão. Ele desceu os olhos, não para mim, mas para o ponto de contato entre o meu ombro e a sua perna.
Antônia, a sua voz era um sussurro rouco, quase um gemido. Eu levantei a cabeça, e os meus olhos encontraram os dele. Ele estava em pânico e em êxtase ao mesmo tempo. Aquele medo proibido que nos atrai, o desejo de quebrar as regras. Eu sorri, mas o meu sorriso não chegou aos olhos. Desculpe, genro. Fiquei muito perto. Não vi. Menti com a maior inocência. Mas, em vez de voltar a subir, ele desceu mais um degrau, ficando a uma altura onde os nossos rostos estavam quase alinhados. Os seus olhos fixaram-se nos meus lábios. Senti a umidade do seu hálito quente. Você é linda, ele disse, a voz quase inaudível, tremendo. Não era um elogio, era uma declaração de rendição. Eu não recuei. Apenas fechei os olhos por um segundo, absorvendo o momento. Eu sei que a Duda não está aqui. E eu sei o que está a pensar. Eu disse, com uma suavidade perigosa. Ele não se conseguiu segurar. Os seus olhos fecharam-se e ele inclinou-se. Não para me beijar, mas para respirar. Ele pousou o queixo no meu ombro por um instante fugaz, inalando o meu perfume, o aroma do lenço de seda atado à minha perna, o cheiro de mulher madura que o estava a enlouquecer. Foi um quase beijo. Um ato de adoração proibida. Ele afastou-se, subiu rapidamente o último degrau, agarrou a caixa e desceu. A sua respiração estava ofegante. Aqui está. O alicate. Ele entregou-me, a mão a tremer tanto que quase deixei cair a ferramenta. Obrigada, Lucas. É bom ter um homem forte por perto. Eu sorri. Ele saiu da cozinha sem dizer mais nada. E eu, Antônia, soube que tinha vencido. Não só ele tinha quebrado o tabu do toque deliberado, como tinha confessado seu desejo. O nosso jogo tinha saído da esfera da imaginação e entrado no reino da vontade. O feitiço do armário tinha funcionado. Com o toque na coxa no episódio anterior, o jogo tinha mudado de talvez para quando. Lucas não conseguia mais encarar-me, mas o seu corpo falava por ele. Ele era como uma corda esticada na arrebentação de uma praia do Nordeste, pronta a romper-se. Maria Eduarda retornou de São Paulo, trazendo consigo uma nova mania, yoga ao nascer do sol. Ela levantava-se às 5 da manhã para meditar e praticar os seus asanas, ironicamente, deixando-me a mim e a Lucas a sós com o nosso segredo. A sua busca pelo paz de espírito apenas acelerava o nosso mergulho na tentação. A minha nova arma secreta era o calçado mule trançado, de pele macia, que eu usava descalça. Permitia-me andar silenciosamente pela casa e, mais importante, deixava-o escorregar do meu pé de vez em quando, chamando a atenção para os meus tornozelos bem cuidados. Eu sentava-me na sala, cruzando as pernas de propósito, para que Lucas, que trabalhava na sua secretária, captasse o movimento. O fascínio dele pelos detalhes discretos era o meu ponto fraco. O clímax chegou no sábado à tarde. O sol era implacável, com o calor úmido e pesado de Paraty. Lucas estava no escritório, finalizando um artigo urgente, e Duda tinha ido para Angra dos Reis para um encontro com investidores de startups. Estávamos, finalmente, sós. Decidi que era a hora do teste final. Tomei um banho quente, que era uma loucura com aquele calor sair enrolada num único lençol de banho branco e fino, que mal cobria o meu peito e chegava até ao meio da coxa. Fui até a cômoda para procurar o meu creme, mas lembrei-me de que tinha acabado. Sabia que Lucas guardava o dele numa gaveta da sua escrivaninha. Entrei silenciosamente no escritório. Lucas estava debruçado sobre o teclado, com uma camisola escura. Estava tão focado que não me ouviu entrar. Fechei a porta devagar. O ruído das teclas cessou. Oh, Lucas! Mil desculpas. Eu não sabia que estavas aqui, sussurrei, embora soubesse. Ele virou-se. Viu-me envolvida apenas no tecido branco e os seus olhos dilataram-se de choque. Levantou-se da cadeira tão rapidamente que esta chocou contra a parede. Antônia. Eu pensei que estivesses no teu quarto. Estou à procura do teu creme hidratante.
O meu acabou, e o sol está a ressecar a minha pele. Podes ajudar-me a encontrá-lo? Está nessa gaveta da escrivaninha. Aproximei-me, parando bem à frente dele. Eu estava tão perto que podia sentir a respiração dele no meu cabelo molhado. A umidade escorria do meu pescoço, pingando sobre o tecido do lençol. Este estava perigosamente seguro, e eu sabia que qualquer movimento brusco o libertaria. Está na gaveta de baixo. Do lado direito, ele conseguiu dizer, olhando para o lençol, não para o meu rosto. Ajoelhei-me lentamente ao lado da secretária. Foi um movimento suave e deliberado que fez o lençol esticar. Dessa posição, eu conseguia ver os seus músculos da perna tensos e a rigidez do seu corpo. Quando abri a gaveta e peguei no creme, a minha mão pousou na sua coxa. Não foi um toque, mas uma permanência. Senti-o estremecer, a pele quente e rija sob a minha palma. Aqui está. Obrigada, meu querido genro. És o meu salvador. Levantei-me, segurando o frasco. Ficamos frente a frente. Lentamente, desenrosquei a tampa do creme e olhei para ele. Sabes, é difícil chegar à parte de trás nas minhas costas. E com isto aqui, bem, podes ver. Eu sorri, indicando o lençol. Não te importas de espalhar o creme nas minhas costas? Não consigo alcançar. E preciso de ter muito cuidado para que isto não caia. Era um desafio frontal. Virei-me lentamente, expondo-lhe as minhas costas nuas e a nuca. O nó do lençol estava justo acima dos meus seios. Ele sabia que, para me tocar, teria de tocar a linha perigosa. Antônia, eu não posso, ele murmurou, a voz rouca de dor. Por quê, Lucas? Tens medo? Ou é porque não queres? Peguei na sua mão quente, colocando o creme na sua palma. Os seus dedos encontraram o meu ombro nu. Senti a força dele, o seu pulso acelerado. Antônia, isto é errado. A Duda está a negociar o futuro dela a quilômetros de distância. Ela não está aqui, Lucas. Mas eu estou. Sou uma mulher cansada da solidão. Aquece-me, Lucas. Apenas, por um instante, sussurrei. Ele soltou o ar que prendia nos pulmões. E foi o fim do jogo. Ele não espalhou o creme. Em vez disso, largou o frasco. As suas mãos envolveram o lençol, encontrando o nó escondido. Num movimento rápido, ele desfez o laço, e o tecido branco escorregou e caiu no chão de madeira. Fiquei diante dele, nua. Não havia pudor, nem pressa. Apenas a doce vingança de anos de abandono e o fim de meses de tensão. Os seus olhos queimavam com um fogo que ele tentará sufocar. Era o olhar do desejo puro e irrestrito. Chega. Não aguento mais, ele sussurrou, a voz quase um rosnado. E ele deu o passo.